Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar de formatação condicional. Essa ferramenta aqui na aba página inicial que permite com que você formate uma célula com base no seu valor. Quando eu clico aqui em formatação condicional, tem alguns tipos de regras que eu posso usar, além aqui da parte de gerenciamento geral das regras. Então eu vou começar mostrando aqui a primeira das regras. Selecionei aqui o intervalo da coluna A, e aqui eu tenho as primeiras regras. São regras lógicas, vamos dizer assim. Se é maior, menor, está entre, no caso para números. Também posso usar é igual ao texto que contém. Enfim, valores duplicados. Vou usar aqui um é maior do que. Eu posso colocar aqui o número que eu quero, maior do que 50, por exemplo. E aqui eu tenho tantos preenchimentos automáticos, são sugestões do Excel, vamos dizer assim, quanto eu posso ir aqui em formato personalizado e escolher para cada uma dessas opções o tipo de formatação que eu quero. Então, desde o tipo de dado até preenchimento, borda, enfim. Então eu vou colocar aqui um preenchimento personalizado, um verde clarinho com uma fonte de cor vermelha, para tudo que é maior do que 50. Ok, ok, pronto. Repare que o Excel formatou as células com base nesta regra, com base no valor. Ou seja, toda vez que a célula é maior do que 50, ele me coloca esta formatação aqui, que foi a que eu determinei. Aqui em quantidade, vou mostrar outro tipo. Selecionei também o intervalo, um outro tipo de formatação condicional, que é primeiros últimos. Então, nesse caso, ele vai formatar os primeiros ou últimos itens, ou então os primeiros 10%, últimos 10%. Parênteses, apesar de ter aqui 10, não é necessariamente 10. Então aqui, por exemplo, eu posso escolher quantos primeiros eu vou querer. Então eu vou querer, por exemplo, os 30 primeiros. Vou usar aqui uma formatação já do Excel. Preenchimento verde e texto verde escuro. Ok? Então pronto, fiz uma formatação para os 30 primeiros. Então, deste intervalo todo, ele está pegando os 30 primeiros e aplicando a minha formatação especial. Aqui nessa data, vou mostrar a formatação de barra de dados. Como que ela funciona? Tem um valor de mínimo, um valor de máximo, e o Excel preenche a célula até o ponto que o valor da célula representa, entre o mínimo e o máximo. Então, coloquei aqui, a coisa ficou meio confusa. Isso pode ser porque o Excel usou valores automáticos. Se você quiser aqui na barra de dados, além do preenchimento aqui mais rápido, ou melhor, da aplicação mais rápida da formatação, eu posso ir aqui em mais regras. Aqui, reparem só, eu posso escolher qual é o meu valor de mínimo e máximo. Então eu vou fazer o seguinte, meu mínimo é o valor mais baixo, meu máximo vai ser o valor mais alto. Ah, agora sim ficou do jeito que eu queria. Então, o meu valor mais baixo é aqui o 1º de janeiro de 2014. O mais alto é aqui o 30. Reparem que o 30 está totalmente preenchido. O dia 1º não está nada. E os outros valores estão no meio. Então, por exemplo, o dia 18 está um pouquinho mais da metade. O 16 está praticamente na metade. Enfim, o 23 e o 26 mais ainda perto do fim, de acordo com a regra. O mínimo que eu coloquei o valor mais baixo é nada, o máximo que eu coloquei o valor mais alto desse período é tudo. E aqui eu vou mostrar, tenho o valor de estoque, vou mostrar a última das regras, que é a escala de cor e conjunto de ícones. As duas são bem semelhantes. O que eles fazem? Aqui, por exemplo, os valores mais altos estão em azul, estão em verde, desculpe, os valores mais altos em verde, os mais baixos estão em vermelho.
Eu posso inverter, os mais altos em vermelho, os mais baixos em verde, como eu quiser, tem as várias opções de cores. E, ao invés de cores, eu também posso pôr ícones. É o mesmo princípio das cores, só que em vez de pintar, ele põe esse íconezinho daqui. Então, por exemplo, os mais altos receberiam aqui a seta para cima, verde, os intermediários a seta amarela, os mais baixos a seta vermelha. Eu posso usar qualquer um desses sinais, desses ícones, para representar minhas células. Usei aqui o outro ícone, esse ícone que é igual do sinal de internet, está aqui. Os valores mais baixos não tem nada e os mais altos estão totalmente preenchidos. E, se eu quiser, eu tenho aqui a parte de gerenciamento das regras. Então, vou selecionar aqui, vou gerenciar regras. O que essa parte faz? Essa parte permite eu ver todas as regras que estão aplicadas e criar novas regras, excluir regras ou editar regras. E se eu for aqui em nova regra, permite inclusive eu criar uma regra a partir do zero, do nada. E daí eu posso escolher, olha, aqui eu vou querer formatar as células com base nos valores, e daqui eu tenho escala bicolor, escala tricolor, enfim, barra de dados. Aliás, essa janela aqui, a gente já viu quando eu pus a barra de dados personalizada. Posso pôr o conjunto de ícones. Repare que nesse caso aqui, se eu fizer da maneira mais genérica possível, ao escolher o conjunto de ícones, eu posso escolher, além aqui de qual vai ser o conjunto, posso escolher para cada um dos valores, para cada um dos ícones, qual é o valor que vai receber esse ícone. Então eu posso pôr os 80% maiores, ou percentil, 80% mais alto. Eu quero aqui o número, então eu vou pôr um número, todos forem maiores do que 50, maiores do que 100 vão receber esse ícone. Enfim, eu posso colocar aqui bem personalizado, conforme eu quiser, se eu vier por aqui. E daí eu tenho as várias regras. De novo, células que contenham para pôr valor está entre, é igual, é diferente, enfim. Aqui os primeiros ou os últimos, que também pode ser porcentagem de intervalo. Todos os casos eu posso ir aqui, dar um formatar, seleciono o formato e pronto. É esse formato que vai ser aplicado. E eu vou mostrar aqui, vou pegar, fechar esse daqui. Eu vou mostrar como fazer uma formatação de uma célula com base do valor de outra. Então eu vou colocar aqui, formatação condicional, nova regra, e vou usar a fórmula. Então, como funciona a minha fórmula? Reparem que eu comecei selecionando D2. Então eu vou pôr a minha fórmula, se eu fizer referência a outra célula, como se eu estivesse digitando em D2. Então eu vou pôr aqui primeiro um igual, para marcar que vem uma fórmula. E daí eu vou dar para o Excel uma comparação. Vamos supor que eu quero colorir. Vou pôr aqui fonte verde. Para sempre que eu tiver o estoquista 2. Então eu vou selecionar aqui quem liberou. Repare que aqui 2, a princípio, ele travou a célula. Eu vou tirar esse travado. Opa! Agora sim, 2. Por que eu tirei esse travado? Porque é como se eu estivesse digitando em D2. Se eu quero que a fórmula ande, eu preciso deixar ela destravada. Senão ele vai colocar para todas as minhas células aqui desse intervalo como se fosse sempre o valor de 2. E não é isso que eu quero. Eu quero que para D2 ele use o valor de 2, para D3 o valor de 3 e assim por diante. Então eu vou usar I2 igual a estoquista 2. Por que tem dois iguais? Um para marcar a fórmula e o outro igual é que o igual que o Excel vai resolver para determinar se é verdadeiro ou falso e assim determinar se ele vai ou não aplicar essa formatação daqui personalizada. Vou colocar também aqui um preenchimento para facilitar a visualização. Pronto. Então vou dar o OK. E por que de novo I2? Porque a minha célula que eu comecei selecionando, a que eu cliquei, original é D2. Por isso eu estou usando I2.
dei um OK, pronto. Agora reparem que sempre que eu tenho estoquista 2, aqui na célula correspondente, ele está usando essa formatação que eu determinei, essa formatação especial. E, para terminar, se eu quiser, eu posso aqui limpar as regras, colocar ou até gerenciar as regras. Eu vou limpar as regras da planilha, mostrar aqui um caso para vocês. Como funciona quando eu tenho mais de uma regra de formatação condicional? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui gerenciar regras, vou pôr uma nova regra. Vou formatar aqui o valor da célula. Se o valor é maior do que, vamos pôr aqui 150, eu vou pôr uma formatação. Então, eu vou pôr preenchimento vermelho. E eu vou fazer uma segunda regra, que vai vir depois dessa, que vai ser o seguinte. Se a célula for, vamos pegar também o valor da célula, se ela é maior do que 120, eu vou pôr aqui, vou formatar um preenchimento verde. Então, eu tenho aqui duas regras. Maior que 120, maior do que 150. Que agora, olha como vai ficar. Repare a ordem aqui. Primeiro maior do que 120, depois maior do que 150. Olha o que vai acontecer. As células estão todas verdes. Por que nenhuma célula será ficou vermelha? Vamos voltar aqui, gerenciar regras. Porque qual que é a primeira regra? Esta daqui. Então, o que ele está dizendo? Olha, esta é a regra mais importante. Esta está em primeiro. Então, se for haver um conflito de formatação, mantenha esta regra formatada. Por quê? Porque esta está em cima. Olha o que acontece quando eu inverter e passar essa daqui para baixo. Vou dar um OK. Agora, reparem que eu tenho células com fundo vermelho. Por quê? Porque a regra mais importante agora é a de pintar em vermelho, que é a que está em cima. E eu vou editar um pouco aqui essa regra. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de formatar, eu vou pôr aqui sem plano de fundo. Ou melhor, eu vou pôr aqui limpar. Limpar deixa sem formatação o plano de fundo. Nada especial. Eu vou fazer o seguinte. A fonte eu vou pôr azul. Então, a formatação é fonte azul. Vou dar um OK. Olha o que vai acontecer agora. Aplicar. Então, eu tenho as células que estão com fundo azul. Desculpa, com fonte azul e fundo verde. Quais são as células que estão com fonte azul e fundo verde? São as que são maiores do que 150. As que são menores estão apenas com o fundo verde. Por quê? Porque agora essas regras aqui não são conflitantes entre si. Essas regras, a formatação de um não afeta a do outro. Então, ele aplicou essa formatação daqui, e essa daqui não manda ele tirar a formatação dessa. Então, tanto faz que essa é mais importante. Ele vai conseguir colocar as duas. A fonte da cor que eu determinei e o fundo da cor que eu determinei. Agora, olha o que acontece se eu der aqui parar-se verdadeiro. Vou aplicar. O que acontece? Agora, quando ele aplicou a cor da fonte azul, ele parou de ver as outras regras. Então, ele não pintou o fundo. Por quê? Por causa disso daqui. Parar-se verdadeiro. Agora, olha, não interessa que elas não são mais conflitantes, as formatações. Não interessa que eu possa aplicar as duas ao mesmo tempo. Estou mandando parar. Se você aplicar a primeira regra, que é a principal, não aplique nenhuma regra que vem depois disso. Então, como é possível perceber, formatação condicional é uma ferramenta muito dinâmica. É uma ferramenta bem ampla. Então, aproveitem, tem muitas utilidades para ela. Tem muitas maneiras, muitas regras diferentes que você pode colocar e muitas maneiras de gerenciar essas regras. Então é isso por esse vídeo, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar por aqui. Podem também checar a nossa página do Facebook e perguntar por lá. Não esqueça de ver os outros vídeos que nós temos. Temos outros tutoriais do Excel aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, pessoal. Nos vemos.